Bem, respondendo as perguntas aqui sobre dor de cabeça, que vocês fizeram muita pergunta aqui pra gente, uma pergunta que eu achei bem interessante é assim, Júlio, o que são esses problemas que às vezes vêm antes da gente sentir a dor de cabeça? Como, por exemplo, alterações visuais, né? Então a gente tem uma característica no quadro da enxaqueca, né, que alguns pacientes, na ordem de mais ou menos 15%, eles têm sintomas que vêm antes da dor chegar. Então isso é chamado de aura visual, né, que é esse aborramento da vista, às vezes tem ponto azul ou ponto brilhante, né, muitas características visuais são bem comuns nesse aspecto da aura, e às vezes o paciente tem uma coisa que a gente chama de pródromo. Antes dele sentir a dor, às vezes ele tem um mal-estar, uma náusea, às vezes fica um pouco tonto, fica bem enjoado, né? Irritado também. Então, uma série de características. É como se fosse na hora antes de você ter a dor, de ter esse gatilho, né? De ter a sensação de dor, pulsante e tal, seu corpo tem uma série de reações. E isso não são todas as pessoas, na verdade são uma minoria, 15% mais ou menos. Isso avisa pra gente que a dor está vindo. Normalmente quem tem aura recorrente. Então, normalmente ele vai sentir aquela sintoma antes de ver a dor. Como o paciente começa a acostumar, ele já sabe. Então, já avisa para ele, opa, alguma coisa não está bem, eu vou ter uma crise de dor. Então, é bem importante esses sintomas de aura, porque algumas vezes esses sintomas de próstata são mais graves. É raro de acontecer isso. Mas tem pessoas que perdem a fala, perdem a movimentação. Só que isso, como são alterações tão raras e preocupam a gente para afastar tumor, tudo esses pacientes acabam chegando a gente, neurocirurgião, a gente faz exame de imagem, muitas vezes tem que fazer ressonância, excluir uma série de causas secundárias que podem dar esse sintoma, para daí, junto com o diagnóstico clínico, né, os sintomas, o exame físico e tal, bater o martelo, que não se trata de um tumor, nada mais grave, e sim de uma aura complexa, uma aura mais rara de acontecer, um pródromo ou um sintoma associado a essa enxaqueca, tá bom? Que são pacientes que têm enxaqueca, muitas vezes são até familiar, né? O paciente tem uma enxaqueca associada a um déficit motor, uma enxaqueca associada a uma alteração da fala. A lógica parece ser bem parecida, né? Como a visual, os outros, uma relação com o vaso, o que acontece no vaso na hora que você vai ter ou antes de você ter a crise, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.